Ô, professor, tudo bem? Eu ia pedir se conseguir esperar mais só uns 5 minutinhos para começar a aula, pode ser?
Boa tarde, gente. Tudo bem? O som tá bom para vocês? Opa, professor, tudo certo? Não tem problema não, André. Pode esperar mais um pouquinho, sem problema, tá? Quando, quando puder, só me avisa. Já tá tudo engatilhado. Beleza, professor, tranquilo. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos aí, vai que mais alguém entra. Uhum. Semana de prova, né, professor? Daí o pessoal tá meio apreensivo. Mas como eu te falei, fica tranquilo. Quem não puder entrar, tá gravando a aula. Depois eu disponibilizo para vocês, não tem problema nenhum. Graças a Deus eu não aplico mais prova, então não preciso lidar com a ansiedade de vocês em relação à minha disciplina, né? Então eu fico tranquilo com isso. Para vocês não, porque eu não sou responsável pela disciplina, eu tenho que fazer as questões porque sou obrigado a fazê-las, mas lá na UniOeste eu não aplico mais prova. Assim, eu não acho que isso seja um método de avaliação eficaz. Eu peço para eles escreverem um protótipo de um artigo, aqueles que tiverem interesse, a gente leva o artigo em frente para tentar publicar, mas nada além disso, como uma avaliação. É difícil, né, professor, ter tanta coisa que leva em consideração, né? Complicado. Eu costumo, assim, que para vocês eu não sou o responsável da disciplina, e até uma outra abordagem, né? Mas eu sempre começo a aula lá dizendo, olha, nota e presença vocês já têm, eu quero que quem vem aqui venha porque quer. Então, que está a fim de estudar, que está a fim de aprender, que tá a fim... É a sua profissão, né? Você escolheu isso, então eu acredito que ninguém está ali à toa, né? Não acho que uma prova vai mudar isso. Tem gente que vai muito bem, nem por isso é um ótimo profissional, tem gente que vai mal por uma circunstância do momento, ele está com um problema. Eu, sinceramente, não é uma coisa que me atrai muito, não. Mas a gente entende que tem algumas burocracias que devam ser cumpridas, né? Mas eu, graças a Deus, não preciso mais. Vocês, eu disponibilizo a aula. Então, deixa eu partilhar a tela com vocês. Primeiro, boa tarde. Espero que esteja todo mundo bem, dentro dessa loucura que a gente tem vivido, né? E vocês estejam bem. O Gabriel tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre craniotomia descompressiva, né? E aí, assim, eu acho que falar só, mostrar um monte de técnica cirúrgica é meio estéril, assim. Então, eu resolvi trazer algumas coisas, assim, da nossa experiência do dia a dia. Isso foi um, um trabalho de levantamento que a gente fez aqui na Policlínica. Eu acho que é legal, que é a realidade de vocês, né? Vocês estão inseridos nessa realidade junto conosco aqui da região. A gente acabou apresentando isso num congresso brasileiro, acabou apresentando numa jornada em Beltrão, eu trouxe aqui para falar para vocês. A gente atualizou alguns números. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre craniotomia descompressiva para o tratamento de hipertensão intracraniana secundária ao infarto encefálico isquêmico extenso, que talvez seja, junto com o edema cerebral pós-traumático, a principal causa para você indicar uma craniotomia descompressiva, né? Porque em outros tipos de edema, como, por exemplo, edema tumoral, um tumor maligno, é meio até questionável do ponto de vista ético você fazer uma craniotomia descompressiva e manter o paciente vivo por mais alguns meses, em que condições, né? Então, as duas grandes indicações da craniotomia descompressiva é o infarto extenso e o edema cerebral pós-traumático, por exemplo, edema cerebral maligno, mas a grande maioria das vezes decorrente também, mesmo no trauma, de uma lesão isquêmica subjacente.
Então, a gente tem um roteirinho para a gente falar, não precisam se assustar porque tem 3, 6 tópicos ali, a gente vai falar isso bem tranquilamente, com calma, mas não vai ser nada muito longo, para vocês terem uma ideia do que, para que serve, como funciona e quais são os resultados da craniotomia descompressiva. Inicialmente, a gente sabe que o infarto encefálico isquêmico extenso, né, a gente vai ver com essa sigla para abreviar, mas um infarto extenso, vamos dizer assim, né, é a perda do suprimento sanguíneo em uma área grande do encéfalo, normalmente associada à artéria cerebral média. A artéria cerebral média, como vocês sabem anatomicamente, ela é a continuação da carótida. Então, ela mais frequentemente, trombos de grande calibre, etc., acabam migrando, né, fazendo uma embolia para esse tronco arterial, por ele ser a continuidade da carótida. Então, 10% dos acidentes vasculares isquêmicos, eles são acidentes vasculares extensos no território da artéria cerebral média. Os sinais clínicos e radiológicos, como hipodensidade precoce, acontecem em mais de 50% do território irrigado pela artéria cerebral média, ou um volume do infarto, a tomografia igual ou superior a 240 centímetros cúbicos, são sugestivos de um infarto maligno. Normalmente a gente não calcula o volume do infarto, a gente calcula o território, né? Então, quando você tem um infarto muito extenso, a primeira pergunta que todo mundo faz é assim, mas Frederico, às vezes a tomografia você não consegue ver o infarto no primeiro momento, é verdade, mas você não consegue ver os pequenos infartos. O infarto dessa extensão em território de cerebral média, imediatamente você vê que aquilo ali vai evoluir com um infarto de grandes proporções. Não é difícil você ver que mais de 50% do território da artéria cerebral média foi acometido. Em geral, os pacientes com infarto extenso evoluem com uma deterioração grave do quadro neurológico entre o segundo e o terceiro dia após o ictus. Por que isso? Porque é o momento em que aquela área isquêmica, as células morrem, a apoptose celular, e aí você tem a liberação do conteúdo citoplasmático, você tem um edema cerebral citotóxico, e aí você faz necrose, isso piora a isquemia, faz o edema cerebral. Então, esse paciente piora muito 72 horas depois do infarto, que é uma coisa que você já prevendo que isso pode acontecer, é uma conversa que vale a pena você ter com a família, porque às vezes no primeiro momento, por exemplo, o infarto de artéria cerebral média extenso à direita, do hemisfério cerebral direito, o paciente fica hemiplégico, fica mais sonolento, mas ele até responde, às vezes está acordado, e aí você fala assim, não, então está tudo bem, agora ele vai recuperar. Não, quando você vê que é um infarto, já diagnosticou que é um infarto extenso, 50% do território da cerebral média, você já conversa com essa família que 72 horas depois, que é o pico de edema cerebral, existe uma grande possibilidade desse paciente piorar muito com um edema cerebral importante. E aí você tem que intervir, e é o momento que a gente pensa na intervenção com a craniotomia descompressiva. Clinicamente, esses pacientes se apresentam com desvios conjugados dos olhos, né, progressiva deterioração do nível de consciência, pode evoluir para óbito devido a uma herniação por hipertensão intracraniana. Essa herniação pode ser transtentorial ou pode ser uma herniação do úncus, comprimindo o mesencéfalo, leva o paciente ao óbito. As fotos que a gente tem aqui, algumas não, são fotos de pacientes nossos, eu peço, mesmo em momentos difíceis, às vezes, a autorização da família para que a gente possa depois usar em aula, né? Embora você não vai dar para identificar o paciente, tá? As principais causas de infarto cerebral extenso normalmente são eventos cardioembólicos. Então, é uma outra coisa que a gente tem que se lembrar quando estivermos manejando esse paciente do ponto de vista neurológico e neurocirúrgico. A gente está de frente a um paciente que provavelmente fez uma embolia, fez um evento cardioembólico. Na sua grande maioria das vezes, são pacientes com lesões cardíacas. Mas pode acontecer por outros motivos, trauma da artéria carótida, dissecção da carótida pós-traumática, oclusão da artéria carótida interna. Então, isso pode acontecer por outros motivos, mas normalmente a gente está de frente a um caso de evento cardioembólico. E vários trabalhos demonstram a preocupação de encontrar uma propedêutica, né, que a gente possa identificar precocemente os casos de infarto extenso que vão evoluir para esse infarto maligno. A tomografia de crânio, ela tem sido o exame de imagem mais recomendado para essa propedêutica. Ela deve ser realizada o mais rapidamente possível, até para a instituição de um tratamento, e a gente repete, quando nós estamos de frente a um infarto extenso, essa tomografia em 24, 48 horas. Tá? Principalmente se você não detecta alterações iniciais no exame, ou se o paciente está evoluindo para uma piora, né? Piora progressiva. Porque esses pacientes com infarto extenso, vocês têm a gente já conversou uma vez, em aula mesmo, né, teórica, sobre acidente vascular encefálico, você sabe que se você pega um delta-T adequado, você tem indicação de fazer um trombolítico.
Paciente com infarto extenso não tem indicação de trombolítico. O NIS dele vai estar muito alterado, que é aquela escala que a gente usa para indicar o uso de trombolítico, mesmo que esteja em tempo hábil para isso. Então, você não vai ter feito esse trombolítico por causa das contraindicações, não é uma aula de acidente vascular encefálico isquêmico, quem quiser rever, né, a aula que a gente tem de acidente vascular isquêmico, mas aí você tem que acompanhar esse paciente 24, 48 horas, porque você, quando vê um infarto encefálico extenso, você sabe que provavelmente nesse período esse paciente vai piorar por edema cerebral, por um infarto maligno, que a gente chama. Então, devido ao alto índice de mortalidade no tratamento conservador, você não pode fazer trombolítico, então você, na verdade, não pode fazer muita coisa, né? A não ser o controle da hipertensão arterial e o manejo das outras complicações, não deixar o paciente ficar hipertérmico, cabeceira 30 graus. Desculpa, pouca coisa você pode fazer para mudar o prognóstico desse paciente. Então, a craniotomia descompressiva, ela vem como uma opção terapêutica para esse infarto maligno. Ela é antiga, não é de agora, ela já é citada na literatura médica em relatos de casos publicados desde 1956. O manejo cirúrgico, então, desse infarto extenso é direcionado a uma rápida redução da pressão intracraniana, porque esse infarto maligno que a gente faz num círculo vicioso, né, você faz hipóxia, faz morte cerebral faz edema citotóxico, edema piora o infarto piora a morte cerebral, que piora o edema, e assim você vai. Como você não consegue fazer medicação chegar lá porque a artéria está entupida, como você não pode fazer trombolíticos, como você não pode instituir um tratamento padrão ouro para esse acidente vascular, você tenta medidas desesperadas em alguns casos, medidas heróicas, como é o caso da craniotomia descompressiva. Então, o objetivo dessa craniotomia descompressiva é reduzir a pressão intracraniana, que você não consegue reduzir de outra maneira e vai levar o paciente a óbito por herniação. O procedimento consiste em quê? Então, assim, se você vai fazendo uma craniotomia descompressiva, como o próprio nome já diz, não adianta você pegar a craniotomia e fazer uma craniotomia com uma trifinazinha pequenininha numa região do cérebro. Ele vai herniar por ali e vai ser tão prejudicial quanto. Então, o procedimento da craniotomia descompressiva, ele é uma craniotomia extensa. É uma craniotomia que você vai fazer uma craniotomia fronto, temporo, parietal. Tá? Ipsilateral a lesão. Se eu tenho um infarto do lado esquerdo, farei a craniotomia do lado esquerdo. Se eu tenho um infarto do lado direito, farei a craniotomia do lado direito. Então, na grande maioria das vezes, você faz uma incisão que nós chamamos de uma incisão tipo Becker. Alguns detalhes muito cirúrgicos, mas para vocês entenderem, a incisão tipo Becker é como um ponto de interrogação. Né? Você pega aqui, mais ou menos no zigoma, 1 centímetro ou 2 à frente do tragus, e você faz uma incisão em forma de ponto de interrogação, tá? Trazendo até a linha média e a região frontal, porque você vai tirar todo esse osso frontal, todo o osso temporal e o osso parietal. Você vai deixar só o occipital do paciente. Retirar mesmo. Tá? Você retira o osso fora, vai guardar. Se você tem acesso a um banco de ossos, você guardará no banco de ossos. Se você não tem acesso ao banco de ossos, você pode guardar no próprio abdômen do paciente. Né? Você faz uma incisão, como se fosse um Pfannstiel, uma cesariana, e coloca o osso no subcutâneo do paciente. É óbvio que ele vai ser reabsorvido, mas você faz isso pensando em retornar com esse osso entre pelo menos 30 dias até 6 meses, tá? Senão ele vai começar a absorver demais e você vai perder o retalho ósseo, terá que fazer uma prótese para colocar no local. Então, você fez essa incisão grande, você faz a craniotomia também grande, com a retirada de toda essa parte fronto-temporoparietal do paciente, e aí existe uma discussão muito grande. É necessário ou não é necessário fazer a plástica da dura mater? Só você retirar o osso, obviamente, a dura mater ela vai distender um pouquinho para fora, já vai diminuir a pressão intracraniana. Há discussões grandes, como eu disse, determinados grupos fazem plástica dural, outros grupos não fazem plástica dural. Eu faço plástica dural. Tá? Então, a gente faz uma descompressão imediata. Você abre a dura mater, o cérebro já incha, e você faz a reconstrução da dura mater com fáscia lata, com galha aponeurótica, com pericárdio bovino liofilizado, com o que você quiser
para fazer a plástica dural. Mas, normalmente, a gente usa, né, o SUS não cobre, a gente usa a própria face lata do paciente e a galha aponeurótica você disseca, e aí você, porque é um paciente que normalmente tem uma anatomia preservada, né, um infarto, não é um trauma, aí você disseca toda a galha e faz a reconstrução na duramata, que é até melhor que é com o próprio tecido do paciente. E aí, literalmente, você tira o osso, que estava comprimindo o cérebro, tirei o osso, o cérebro já incha. Abri a duramata, o cérebro vai lá e fora. E eu faço uma bolsa reconstruindo essa duramata e deixo esse cérebro sem pressão nenhuma para que ele faça todo o desvio do edema dele para fora do crânio e não comprimindo o outro cérebro, fazendo uma herniação subfalcina ou transtentorial ou mesmo através do forame magno. Algumas publicações relatam até corticectomia, você retirar uma ponta do lobo temporal, por exemplo, principalmente sendo do hemisfério direito, tá? Como parte do procedimento cirúrgico. Eu não faço isso, mas vocês talvez vejam em alguns relatos essa corticectomia, que é uma retirada da ponta do lobo temporal. Eu, particularmente, sou defensor de preservação de todo e qualquer tecido nervoso. Então, estudos clínicos em humanos e em animais, eles nos proveram, né, de evidências a favor de uma craniotomia precoce. A craniotomia descompressiva, então, ela tem sido recomendada com o objetivo de salvar vidas. Entretanto, a redução da morbidade ela é bastante questionada. O que é isso? Não se questiona mais que você é capaz de salvar a vida do paciente quando você faz uma craniotomia descompressiva. O que se questiona é a que preço você salva essa vida, né? Porque você pode deixar um paciente gravemente sequelado, em estado vegetativo persistente, etc., então, há alguns questionamentos éticos em relação a essa craniotomia descompressiva. Aí a gente resolveu fazer esse levantamento com os nossos casos. Então, o nosso objetivo do nosso estudo era avaliar os resultados da craniotomia descompressiva no tratamento da hipertensão intracraniana secundária ao infarto encefálico isquêmico extenso e que foi refratário à conduta terapêutica conservadora. Então, o que a gente fez? Nós temos um estudo retrospectivo, nós realizamos aqui na Policlínica, no período de 2003 a 2020, e envolvemos 17 pacientes que foram submetidos à craniotomia descompressiva para tratamento do infarto extenso associado à hipertensão intracraniana. O AVC foi comprovado, os critérios de inclusão, né? O AVC comprovado pela tomografia, uma área de infarto ocupando um volume igual ou superior a 240 centímetros cúbicos do hemisfério cerebral, sintomas neurológicos por períodos superior a 24 horas, e evolução do quadro clínico para hipertensão intracraniana e piora neurológica após o tratamento conservador. Os critérios ainda de inclusão e exclusão, pacientes cujos sintomas neurológicos regrediram em um período inferior a 24 horas, é uma isquemia transitória, não é um acidente vascular. Sintomas neurológicos explicados por acidente vascular cerebral hemorrágico, não é a nossa intenção desse estudo, não que a gente não faça, tá? Craniotomia, dreno, hematoma, tudo isso, mas nós estamos falando especificamente de uma craniotomia descompressiva, não de uma drenagem de hematoma intracerebral. E também pacientes que desenvolveram sintomas neurológicos causados por doenças diferentes a um AVC, por exemplo, fez uma hemorragia, mas tinha um tumor, fez uma área de compressão de uma artéria isquêmica por um abscesso cerebral. Então, são outras causas. Nós estamos falando especificamente de um infarto de origem isquêmica pura e simples. A idade e o lado da lesão não foram utilizados como critérios de exclusão, tá? A gente não utilizou isso como um critério de exclusão da craniotomia descompressiva. Então, nós dividimos esses pacientes em dois grupos. O primeiro compreendia os pacientes que evoluíram para óbito após a cirurgia e, segundo, grupos que sobreviveram após a cirurgia. E variáveis independentes estudadas foram idade, sexo, tempo decorrido do ictus até a internação, intervalo temporal decorrido entre o ictus e a cirurgia e o estado de consciência no momento da admissão hospitalar, o hemisfério acometido e a presença de herniação cerebral em tomografia de crânio. Então, a gente usou dois grupos, né, os que faleceram e os que sobreviveram, e usamos essas variáveis independentes para analisar esses grupos. Então, para análise dos nossos resultados, os pacientes selecionados foram divididos como descrito a seguir, de acordo com a idade, em dois grupos, idade até 50 anos e superior a 50. De acordo com o intervalo de tempo decorrido entre o ictus e a admissão, inferior a 24 horas e superior a 24 horas. De acordo com o intervalo temporal decorrido entre o ictus e a cirurgia, inferior a 24 horas, superior a 24 horas. E de acordo com o estado de consciência, a admissão, em paciente com pontuação de Glasgow superior a 12 e paciente com pontuação de Glasgow inferior a 12 no momento da admissão hospitalar.
Essa é uma foto da técnica cirúrgica, então, que a gente estava falando para vocês. Eu acho que dá para ver a setinha, né, quando eu mexo o mouse aqui. Então, esse paciente, tá? O rosto dele está para cá, tá? Onde está a minha setinha, aqui está no rosto dele. Então, aqui vocês veem o lobo temporal. Como é que eu sei que é o lobo temporal? Aqui é a fissura silviana. Tá? Por que não dá para ver tão bem? Porque está inchado isso aqui, toda essa porção cerebral vai entrar em necrose. Então está muito inchado ainda, mas é muito recente, você ainda não vê as zonas de necrose. A gente já está descomprimindo antes que isso piore muito. É um dos casos que a gente descomprimiu precocemente. Então, aqui está a dura mater do paciente, rebatida. Tá? Essa é a dura mater. Aqui já está o tecido subcutâneo. Se vocês repararem, já está bem vermelhinho, porque a gente já tirou toda a galha aponeurótica para fazer a reconstrução da dura mater. Então, você tirou, olha como o cérebro já veio para fora. Está vendo como a gente abriu? Olha como a dura mater já ficou pequenininha aqui. Parece que o cérebro está querendo transbordar. Literalmente é isso. Tá? Aí você vai deitar essa dura mater por cima e pegar essa galha e emendar. Você vai emendar em toda essa região da dura mater. Alguns técnicos dizem que você deixa isso cortado, alguns pedacinhos da dura mater abertos, para aumentar a pressão. Eu acho que é suficiente você fazer essa plástica de dura. Então, aqui nós temos a fissura silviana, então eu sei que aqui é o lobo frontal, aqui eu tenho um lobo temporal e aqui eu tenho um lobo parietal. Então, eu tirei, essa é uma craniotomia descompressiva ampla, que é o nosso objetivo quando a gente faz a técnica de descompressão. Tá? Então, os dados do nosso trabalho, então, foram processados através do programa SPSS, para análise de associações entre as variáveis. Foi utilizado o teste do Q², acho que todo mundo aqui está familiarizado com questões metodológicas, e para avaliar a associação entre as variáveis independentes e a variável resposta, a gente calculou um OR com intervalo de confiança de 95% através de regressão logística, e o nível de significância é 0,05. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética, todos os pacientes tinham consentimento, todos os casos tiveram consentimento obtido dos pacientes que sobreviveram e que conseguiram depois, né, tinha um estudo retrospectivo, ou de um familiar do paciente para que a gente pudesse utilizar os dados. Então, resultados. 17 pacientes foram submetidos à craniotomia descompressiva para tratamento de infarto extenso associado à hipertensão intracraniana. Desses 17, 4, que dá um torno de mais ou menos 23, 24%, evoluíram para óbito. E 13 sobreviveram até a alta hospitalar, sendo que um deles desses que sobreviveram, permaneceu em estado vegetativo persistente. Entre os pacientes da amostra, 9 eram homens e 8 eram mulheres, que comprova a literatura que até nem tão próximo assim, né? Porque os homens são mais acometidos do que as mulheres de acidente vascular cerebral, embora isso, como doenças cerebrovasculares ou cardiovasculares, já foi muito mais e tem caído, né? Tem se aproximado essa porcentagem entre homens e mulheres, mas ainda predominaram os homens na nossa amostra. Dentro do grupo que evoluiu para óbito, 3 pacientes pertenciam ao sexo masculino e 1 ao sexo feminino, que também corrobora a literatura que mostra que os acidentes vasculares em sexo masculino, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares em homens são mais graves, embora já não seja mais tão prevalente a mais do que as mulheres, mas continuam sendo mais graves. Então, a variável sexo masculino apresentou o risco de óbito 3,5 vezes aquele do sexo feminino. A idade média dos nossos pacientes, 53,54 anos, com variação de 3 a 78 anos. Mas tinha um paciente com 3 aninhos, teve um paciente com uma trombose de carótida com 3 aninhos, tá? Pós-traumático. Então, a gente tinha um paciente muito jovem, que a gente acabou, até pela idade, fazendo a craniotomia descompressiva. A idade média do grupo que evolui para óbito é de 57 anos e a dos sobreviventes de 48. Isso é mais do que esperado do ponto de vista estatístico. Quanto mais jovem o paciente, mais chance de recuperação. O risco de evolução para óbito em pacientes com idade superior a 50 anos, então, é 2,6 vezes maiores do que aqueles pacientes com idade inferior a 50 anos. O tempo médio decorrido desde o ictus até o atendimento hospitalar foi de 2 dias. Isso é uma característica da região, né? O paciente passa mal em outra cidade, até conseguir fazer a toma, volta para lá, até conseguir a vaga, volta para cá de novo. Então, a gente leva 2 dias entre o ictus e o atendimento hospitalar. Quando eu digo atendimento hospitalar, entenda atendimento hospitalar na nossa unidade, na policlínica. Tá? Os pacientes que foram admitidos após 24 horas do ictus apresentam um risco de óbito 1,9 vezes daquele dos pacientes admitidos nas primeiras 24 horas. É óbvio que faz diferença você ser admitido num hospital onde você tem UTI, você tem todo um cuidado, esses pacientes vão evoluir menos para óbito.
Então, o tempo decorrido médio, decorrido do ictus até a realização da craniotomia, foi mais ou menos 78 horas. Nos pacientes que evoluíram para óbito, 78 horas, e 55 horas nos pacientes que sobreviveram. Então, os pacientes que realizaram craniotomia com intervalo superior a 24 horas após o icto apresentam um risco de evolução para óbito 2,6 vezes aquele dos pacientes com um tempo de craniotomia inferior a 24 horas. Ou seja, como sempre, em qualquer lesão vascular, tempo é importante para a sobrevida do paciente, né? Quanto antes você instituir o tratamento, mesmo que não seja um tratamento espetacular, é o que a gente tem, vamos dizer assim, quanto antes você o fizer, mais chance de manter esse paciente vivo você tem. Estou falando de sobrevida, não de sequelas. Tá? Comparando o nível de consciência, então, à admissão, nós constatamos que 9, né, 50%, 52% dos pacientes tinham pontuação na escala de Glasgow superior a 12, ao passo que 8 tinham pontuação inferior ou igual a esse valor. Os pacientes com pontuação na escala de Glasgow inferior ou igual a 12 apresentaram um risco de evolução para óbito 1,3 vezes aquele encontrado nos pacientes com pontuação superior a esse valor. Quanto mais baixo o Glasgow, mais grave o paciente, maior a chance de óbito desses pacientes. Em relação ao hemisfério acometido, então, 9 casos estavam localizados no hemisfério direito, com taxa de mortalidade de 21%. E outros 8 casos estavam no hemisfério esquerdo, sendo a taxa de mortalidade de 26%. O hemisfério esquerdo, como a gente sabe, é o hemisfério dominante, normalmente é mais grave o acometimento desse hemisfério. Então, ele apresentou um risco de óbito 1,4 vezes aquele do hemisfério direito. Ô, professor, Diga. esses pacientes, menos 24 horas, nenhum deles também foi submetido à trombólise? Não, porque todos tinham diagnóstico de infarto extenso. Tá? Tá. Dava para ver já na tomo que era de cerebral média, não foi feito tratamento trombolítico. Tá? Na nossa discussão, então, em nosso estudo, a taxa de mortalidade com o uso da craniotomia foi de 26%, foi inferior à descrita na literatura para o tratamento conservador, né, se situa em 70% a 80%. Então, estou comparando, eu sei que o N é pequeno, são 17 casos, são casos selecionados, mas eu estou comparando, eu fiz a craniotomia com a mortalidade da literatura sem a craniotomia. Então, com a craniotomia descompressiva, a mortalidade é bem menor. Carter e colaboradores demonstraram que a taxa de mortalidade dos pacientes que se submeteram à craniotomia descompressiva era de 24%, ou seja, bem próximo à nossa, o que a literatura demonstra. Em uma revisão sistemática, então, de 15 estudos, a Gupta, na Índia, avaliou 129 pacientes que se submeteram à cirurgia descompressiva para tratamento de infarto maligno. E eles evidenciaram que o sexo não alterou o prognóstico final, que não foi na nossa casuística, embora tenha sido maior, mas ela não é estatisticamente significante. Então, provavelmente, se nós tivéssemos um N maior, nós acabaríamos chegando à mesma conclusão. A idade média dos pacientes na nossa série, então, 53 anos, foi semelhante à encontrada por essa grande revisão da literatura, que era de 50. Existem relatos de resultado funcional pobre e aumento da mortalidade em pacientes mais idosos que se submeteram à craniotomia. Em todos os trabalhos concordam com isso. Tal fato, obviamente, pode ser explicado por idade mais avançada, por ter um efeito na habilidade do cérebro em compensar os efeitos de acidente vascular. E, além disso, esses pacientes tendem a ter comorbidades, tomarem uma série de outras medicações que aumentam o prognóstico ruim, né, e a chance do óbito. O tempo médio decorrido, então, desde o ictus até o atendimento hospitalar em nosso estudo foi de 2 dias, o que contrasta com os achados de Pranesh, que encontraram um tempo médio de 25 horas, né? Seria o ideal. Ainda está alto, né? Seria até antes disso. Nenhum dos trabalhos a que tivemos acesso, né, quando a gente estudou, as referências estão todas ali embaixo, analisou de forma específica e isolada essa variável de tempo médio como fator de risco na cirurgia descompressiva. O nível de consciência e admissão não apresentou relevância estatística em nossa série, né, mas Delgado e colaboradores demonstraram que os pacientes que se apresentaram durante a admissão com uma pontuação na escala de Glasgow superior a 13 e que se deteriorava posteriormente até alcançar 9 pontos, não tinham bom resultado final após a craniotomia quando comparados ao grupo sem deterioração. Ou seja, quanto mais alto o Glasgow, melhor o prognóstico do paciente.
Em nossa série, então, o lado da lesão não apresentou relevância estatística, apesar de controverso, as revisões de vários artigos demonstram que a craniotomia esquerda não apresenta diferença estatisticamente significativa quanto ao hemisfério direito. Apresenta diferença, mas se você analisa do ponto de vista único e estatístico, essa diferença não é tão relevante assim, ao contrário do que todo mundo imaginava. Concluindo, a craniotomia descompressiva ela pode ser considerada uma opção terapêutica, sim, para pacientes com extensas isquemias cerebrais. Entre as 8 variáveis analisadas em nosso estudo, nenhuma apresentou um valor estatisticamente significativo, porque o nosso N é pequeno. Mas existem vários estudos que comprovam que a capacidade de manutenção da vida, ou seja, de diminuição da mortalidade, é visível. Agora, a questão entra na discussão ética da questão da morbidade desse paciente posterior. A maioria dos meus pacientes, eu lembro deles, com exceção da criança que recuperou super bem, quase todos os outros, ou todos os outros, ficaram com algum grau de morbidade posterior à craniotomia descompressiva. Tá? Essas são as nossas referências, então, que a gente usou, para quem quiser depois dar uma lida nesses artigos, são muito interessantes. E o nosso cérebro ainda tem muito a ser descoberto, né? Um filósofo que eu gosto muito, Immanuel Kant, ele sempre dizia que se o nosso cérebro fosse tão simples ao ponto da gente poder compreendê-lo, nós íamos ser tão idiotas por ter um cérebro simples assim que a gente nem ia pensar em compreender o nosso cérebro, né? Então é sempre uma coisa assustadora quando a gente usa um órgão para estudar ele mesmo, né? Ninguém usa o coração para estudar o coração, né? Mas nós usamos o nosso cérebro para estudar o nosso próprio cérebro. E isso é uma das coisas mais fascinantes na minha opinião, da neurologia. Bom, gente, era isso. Não sei se ficou claro para vocês o que é uma craniotomia descompressiva e a indicação específica disso. Como eu disse, existem outras indicações, como edema pós-traumático. Depois disso, eu acho que é mais exercício de técnica do que qualquer outra coisa. Tá? Para edema tumoral, por exemplo, não tem muito eticamente uma resposta muito boa para isso. Mas nesse caso aqui, a gente tem visto que reduz sim a mortalidade. Aí a morbidade é um outro problema. Tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, Diga. a respeito do pós-operatório, você mencionou das morbidades dos pacientes. Teve alguma complicação, como é que eu posso falar, que se repetiu entre os pacientes? O senhor chegou a ter contato com eles após a cirurgia, tempo depois? A maioria, sim. Um deles, como eu falei, ficou em estado vegetativo persistente e veio a falecer quase um ano depois de uma pneumonia. Tá? Os outros, assim, a gente não teve grandes complicações. As complicações relatadas na literatura são fístula licórica, né? Você abriu ali, pode fazer uma fístula. Você pode fazer depois o que a gente chama de fungo cérebro, né? O cérebro fica muito para fora, depois você não consegue nem colocar a prótese de volta e dar algumas alterações de pressão, mas isso é relatado quando você demora muito. Então, cidade muito grande, por exemplo, eu já fazia isso quando eu fazia residência lá no Rio, a gente só conseguia colocar o osso 6 meses depois, algumas complicações aconteciam. Aqui é muito mais tranquilo, né? O paciente melhorou, 30 dias depois a gente já estava colocando o osso de volta no máximo, assim. Então reduz-se muito o risco de complicação. Mas claro que existem, né? Infecção, hemorragia, fístula licórica e as morbidades depois, né? Manter déficits motores, estado vegetativo persistente. Quase todos os pacientes, como território cerebral média, quase todos os meus pacientes ficaram com lesão motora e do hemisfério esquerdo com disfunção de linguagem. Tá? Todos eles ficaram com sequelas graves. Tá? Tudo bem, gente? Entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Uma pergunta assim fica assustadora, assim, se entenderam ou não. E eu acho que a gente teve até uma conversa sobre isso uma vez, mas a família, ela opta pela cirurgia mesmo, apesar de saber dos riscos? Como é que é? Eu acho que isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você conversa, sabe? Porque num primeiro momento a família sempre quer dizer assim, olha, eu quero vivo de qualquer jeito. Tá? Mas vocês vão começar a ver isso e é uma atitude natural do ser humano, é uma atitude nobre. Não me entendam como ficou velho, ficou cínico, não tem mais vontade de fazer as coisas. Não é isso. Mas a gente que vê isso com muita frequência, você vê assim, eu quero vivo de qualquer jeito. 6 meses depois eu queria vivo. Um ano depois eu já tinha dúvida se essa foi a melhor decisão. Cara, 2 anos, 3 anos com alguém sem sair da cama, acamado o tempo todo, sem falar, com sequelas graves, é muito pesado para a família.
né? E a gente tem que lembrar que a gente fala de famílias, na sua grande maioria das vezes, como é a grande maioria da população brasileira, né? A gente pode ter uma vida razoável, mas alguém aqui, por exemplo, pensaria que se o provedor da sua família faltasse, em que condições socioeconômicas continuaria a sua vida? Né? Então, você imagina as condições socioeconômicas dessa família ainda tendo alguém que precisa ser cuidado o tempo todo, com uma série de gastos, porque às vezes é fralda, infecções de repetição, uma série de questões. É muito complexo isso. Né? Aí, eu estou tava, né, com um caso, não é nenhum segredo, porque ela estava internada no hospital, quem tem acesso já viu, era uma enfermeira de 27 anos que faleceu hoje com um tumor cerebral. Ela foi operada e recidivou, e a família veio conversar, eu falei, olha, na minha opinião, o glioblastoma eu não operaria de novo, porque eu acho que ela vai sobreviver mais 1, 2, 3 meses e vai acabar falecendo, e em que condições ela sobreviverá esses 3 meses? Mas é muito difícil você tomar essa decisão. Eu assim, acho que a gente não deve esconder informação nenhuma, né? Olha, tem grandes riscos de sequela, porque do ponto de vista neurológico nós sabemos o seguinte: se o déficit já está instalado, dificilmente qualquer tratamento neurológico recuperará esse déficit. Pode até acontecer, mas é uma exceção. Você intervém do ponto de vista neurológico para que o déficit não piore. Mas uma vez que ele já está instalado, dificilmente você recupera. Então, assim, pacientes que já estão em coma grave, estado vegetativo ali que não responde a nada, você pegou a área extensa da fala, quer dizer, olha, ele pode sobreviver, mas ficará gravemente sequelado. E aí a decisão parte da família, né? Assim, e a família sempre quer aquela coisa, mas o que o senhor faria? Eu falo, não sou eu que decido, eu lhe dou as estatísticas, por isso é até bom a gente fazer esse tipo de trabalho de revisão, né? Eu mostro a estatística da literatura, nossos casos batem iguais, isso vai acontecer, você tem uma experiência para a decisão final é deles. A decisão final é deles. A gente não tem nem centros de reabilitação adequados, né? E não é só para quem não tem dinheiro, não. Tá? Mesmo quem tem dinheiro, por exemplo, dificilmente você encontra uma clínica onde você tenha fono, físio, nutricionista, o neuro, todo mundo junto no mesmo lugar. Você tem que ficar perambulando com o paciente. Agora, você imagina um paciente acamado, em estado vegetativo, você ficar levando nos consultórios. É difícil pela nossa forma de estrutura hospitalar que o especialista consiga ir visitar o paciente em casa, né? A gente tem um horário muito corrido. Então, é uma série de complicações que a gente tem que levar em consideração. Eu passo as informações e os dados para a família e deixo que ele decidam, né? Mas é difícil, não é fácil. É uma coisa que você vai ter que ir pegando experiência com o tempo e sempre vai ser uma situação complexa. Você não pode fugir dela, mas é sempre difícil. Tudo bem, gente? Todo mundo pronto para estudar para a prova, então? Gabi, depois eu te mando o link, então eu deixo a aula para Tá, vocês depois, beleza. tá? Professor, se tiver só um minutinho depois aí da aula, Uhum. só para conversar algo bem rápido. Uhum. Sem problema nenhum, Beleza. tá? Valeu então, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pode conversar depois e o Fred me manda o link lá e aí eu passo para vocês lá no grupo, tá? Isso. Gente, até logo. Obrigado. Até a próxima, então. Valeu, prof. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.